Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você, meu amigo ouvinte, você que caminha aqui com o Conte Verde, no nosso ConteCast, o podcast que fala tudo sobre o futebol de seleções, o caminho para a Copa do Mundo. Eu sou Gabriel Salaf e você está na 29ª edição do ConteCast. Um prazer te receber aqui, um prazer após edições especialíssimas, né, onde nós tivemos entrevistas, nós tivemos uma participação muito especial no preview das eliminatórias africanas. Se você ainda não conferiu, dá uma pesquisada aí, confere os podcasts que ficaram muito legais. E aqui agora é a hora da gente passar vergonha, né, lavar nossa roupa, dar nossa cara a tapa, após Fernando Diniz surpreender todo mundo. Nós temos o ConteCast 27, que foi nosso preview para essa convocação da seleção brasileira, que foi realizada no dia 6 de novembro, na última segunda-feira. Estamos gravando esse ConteCast no dia 9 de novembro. E Fernando Diniz surpreendeu todo mundo aí com nomes que não estavam nem na nossa lista de especulação, né, nossa pré-lista, e outros nomes aí que foram deixados de lado. Vai ser um podcast com muito debate. Antes de a gente passar por esses pontos, lembro você de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_, conteúdo todos os dias, também para você ficar atualizado aí das nossas novidades, atualizados do futebol de seleções, de campeonatos talvez você não sabe que está rolando, partidas, enfim, cola lá, segue lá a gente. Também lembrando você para se inscrever tanto no Spotify quanto no YouTube, deixar o like, sua avaliação, seu comentário, participar da interação que tem aqui embaixo. É muito importante para nós participar, né, fazer esse podcast com você. Se você também puder, nos ajude na nossa campanha do Apoia-se, apoia.se/ConteVerde. Com apenas R$10 por mês, você ajuda a gente a se firmar, a se manter. Iremos para o Rio de Janeiro agora que ficou certa essa questão. O jogo vai ser no Maracanã, Brasil e Argentina, que teve aquele boato que poderia sair por causa do Flamengo. Enfim, vai ser no Maracanã, o Conte Verde vai estar lá. Se dentro ou fora do Maracanã, ainda não sabemos, mas estaremos lá de alguma forma ou outra. Então, seu apoio é muito importante para a gente faça mais projetos de viagem, estruture melhor nosso projeto. R$10 por mês, cara, não dá uma cerveja, né, em muitos lugares aí, na maioria dos lugares do Brasil, uma cervejinha ali, 600, custa mais de R$10. Então, dá essa força aí pra gente. Se você não puder financeiramente, dá uma força compartilhando o nosso conteúdo para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, enfim, é muito importante você nos ajudar aí a crescer, a chegar cada vez mais e mais pessoas. Ao meu lado aqui nesse podcast, somente a presença do Leonardo Dusso, Elcio Vaz Júnior, hoje, dia 9 de novembro, está de aniversário, um feliz aniversário aí para o Juninho. Se você está ouvindo esse podcast, vai lá no Instagram dele e mande parabéns, Juninho, independente se você está ouvindo esse podcast no dia 10 de novembro ou dia 27 de dezembro, mande lá um parabéns para o Juninho como confirmação que você escutou esse podcast. E também ele está numa semana aí atribulada de trabalho, porque a Federação Paranaense decidiu marcar o Campeonato Paranaense Feminino num modo bizarro. Enfim, aqui não é para falar sobre futebol paranaense, mas eu queria deixar essa crítica aqui, porque é surreal o que eles fizeram. Meu lado também está aqui o Léo. Léo, muitas surpresas, né? A gente teve nossa live lá, que eu participei de react da convocação, fiquei boca aberta com alguns nomes. O Diniz surpreendeu, né? Aquilo que a gente falava nos outros podcasts, a gente esperava o Diniz trazendo surpresa para a seleção, aconteceu. Será que na hora certa? Beleza, galera? É um prazer estar aqui falando com vocês. A convocação foi uma loucura, né? A gente até comentou no nosso grupo aqui que ninguém esperava muitos dos nomes que apareceram ali, o Paulinho, o próprio Endrick, então a gente foi pego de surpresa, ainda mais pelo fato do Diniz ter jogado a final da Libertadores no sábado e a convocação ter saído na segunda-feira. A gente não esperava tamanha surpresa. E a gente até comentou no podcast anterior que a gente acreditava que essa convocação seria muito com o dedo da comissão técnica, da comissão de analistas da seleção brasileira, e a gente pôde ver uma surpresa muito bacana, o João Pedro, o Endrick, então temos muito papo para bater aí durante esse podcast hoje. Pois é, e essa convocação também mostra, né, para aqueles que falavam, será que a comissão do Diniz tem tempo para analisar? Até a gente chegou a questionar isso, porque realmente é uma questão muito complicada, não é só questão de você reclamar, protestar em cima, não, é uma questão difícil, deve ser muito complicada, ainda mais pelo nível, né, de tensão, não digo nem de pressão, mas tensão que envolve uma final de Libertadores, na qual o Fernando Diniz conquistou no último sábado. E essa convocação mostra que sim, tem alguns pontos que a gente vai elogiar, tem alguns pontos que a gente vai criticar, né? Tava brincando com o Léo esses dias que, se você ouve o nosso podcast de análise da convocação, normalmente, não vou dizer que a gente é faixa branca, mas normalmente a gente concorda com vários nomes, e normalmente é um podcast que a gente pondera ali nomes, nunca questiona, faltou fulano, faltou ciclano.
esse podcast vai ser um pouco diferente, e sendo que essa convocação foi a que muita gente mais gostou, né? Mas com mais novidades. Não são as novidades em si que fazem a gente ter umas críticas. Então, vamos passar para a lista. Primeiro detalhe, né, importante, a lista tem 24 nomes, né? As outras tinham 23, né? Tem esse ponto interessante, e o que mostra, até que aquilo que eu até falei, mas não esperava que a comissão técnica da seleção brasileira fosse fazer, que algum jogador vai ser cortado, né? Porque são 23 que são renovados para a partida, então um jogador vai ficar de fora das partidas, essa saber quem será o jogador que não ficará à disposição para os inícios no dia dos jogos. Então o Brasil foi com Alisson, Ederson e Lucas Perry no gol, Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino na zaga, laterais somente 3, Emerson Royal, Carlos Augusto e Renan Lodge. Dá para colocar o PP aqui, porque basicamente o PP do Porto foi por conta de ser um jogador de dupla função. No meio campo, André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Rafael Veiga e Rodrigo. No ataque, Endrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, João Pedro, Paulinho, PP, né, aparece novamente, Rafinha e Vinícius Júnior. A gente fez aqui um balanço, né, em comparação à última convocação. Voltaram, aqui independente se foi cortado por lesão ou só não foi levado. Voltaram, estão estreando na seleção. Renan Lodge, Douglas Luiz, Joelinton, Endrick, João Pedro, Martinelli, Paulinho, PP e Rafinha. Quem ficou de fora em relação à última convocação, Adrielson, Ian Couto, Danilo, machucado, Arana, Casemiro, também machucado, Gerson, Neymar, machucado, o David Neres, que eu acho que não voltaria para essa convocação, mas ele também se machucou, né? Acabou tendo uma lesão e só volta no ano que vem, Richarlison e Matheus Cunha, além do Caio Henrique, né? Que chegou a ser convocado na última convocação, mas teve uma lesão muito séria. O Wanderson também é outro nome que não está nessa convocação, mas também os dois ainda não voltaram a atuar. Antes de a gente passar a posição por posição, nome por nome, Léo, queria que você desse um apanhado aí, geral. Você já falou que foi legal ver as novidades, legal ver esse movimento, né, de scout trabalhando na seleção brasileira, mas queria que você falasse, você gostou da convocação? Você gostou de ver tantas novidades assim? Olha, eu gostei bastante. Era um pedido nosso aqui no podcast de ver caras novas na seleção brasileira, de abrir espaço para atletas que estão desempenhando um bom futebol. A gente pode ver aí uma continuidade para o Carlos Augusto, achei bacana, um atleta que está se destacando no futebol italiano. Outro ponto que me chamou muita atenção foi a não convocação do Lucas Paquetá. O Diniz até trouxe na entrevista coletiva que ele não convocou por motivos do processo não ter andado, de estar estagnado na mesma posição da última convocação. Uma justificativa plausível, mas querendo ou não, ele é o melhor camisa 10 atuando no futebol, camisa 10 brasileiro atuando no futebol mundial, então a gente sabe que é uma perda importante para a seleção brasileira. E por fim, agora é trazer esse protagonismo para o Vinícius Júnior e para o Rodrigo no ataque, né? A gente sempre vê eles ali jogando, atuando junto com o Neymar, usando o espaço que a marcação que duplica no Neymar para eles, e agora é o momento deles mostrarem o protagonismo para eles. Eles vão ser os craques da seleção nessa convocação, nas partidas, no clássico, e a gente espera um bom futebol da dupla do Real Madrid. Pois é, até trazer a seleção do Real Madrid, né? Principalmente o Rodrigo, ele estava sendo muito pressionado, muito cobrado, né, nos últimos jogos, e a partida que os dois fizeram contra o Braga, né, pela Champions League, foi muito boa, né? Ambos marcaram, o Rodrigo tirou um peso das costas, então pode fazer eles chegarem mais leve na seleção. Óbvio que o fato do Real não estar na liderança da Liga pesa um pouco, mas acredito que essa boa execução, um bom jogo que eles tiveram na Champions League, possa, né, eu acho, as coisas, possa fazer com que as coisas se desenvolvam mais e eles cheguem com cabeça mais inteira. E, ao invés de a gente pegar, assim, nomes que a gente chamaria, nomes, novidades, acho que a gente vai passar pelo bloco, né, por todas as posições, porque cada posição a gente tem um pontinho ali para falar. Nos gols, a gente já tinha falado que Alisson e Ederson, isso não muda, isso não tem nem por que mudar. A questão é o Lucas Perry. Óbvio, acho que terceiro goleiro é um debate muito relevante, não precisa ficar se massacrando aqui, perdendo horas e horas para o terceiro goleiro. Mas na nossa pré-lista, né, para quem não ouviu no podcast 27, a gente fez um palpite, cada um, e nós fomos unânimes, né, em botar o Bento no lugar do Lucas Perry. E é engraçado, porque quando a gente gravou o podcast, o Botafogo só tinha perdido pro Cuiabá. O Botafogo ainda estava lá com uma diferença boa, na liderança, com 6 pontos. Ninguém imaginaria que o Botafogo ia perder esses 3 jogos, ainda mais 2 jogos de virada da maneira que foi. O Lucas Perry saiu vaiado de campo hoje. Então o Lucas Perry não é ruim, é muito complicado. E a gente fica nesse ponto, né, Léo? E aí, o que você acha que levou o Diniz a chegar com o pé? O Bento, a gente até trouxe com um asterisco. O Bento não voltou no nível de antes, mas é um goleiro de seleção.
enfim, até mesmo muita gente falou do João Paulo, enfim. O que você viu aí pro Diniz manter o PR, óbvio? Depois da convocação que a coisa desandou para ele. Olha, eu acredito que é muito para premiar o ano do Lucas Perry, que com certeza é o goleiro do Campeonato Brasileiro, mas para você ver como o futebol principalmente o brasileiro, é uma loucura. A gente cravou o nome do Bento aqui, 2 dias depois ele toma aquele frango colossal contra o Corinthians, e o Lucas Perry perde 3 jogos seguidos, sendo vaiado, tomando bastante gol em todos eles. Então, o futebol brasileiro traz essas surpresas para a gente aqui, mas eu acredito que na cabeça de um técnico de seleção brasileira, um técnico agora campeão da Libertadores, prevalece a coerência, prevalece o respeito ao atleta, o conhecimento sobre o futebol do atleta, e a gente sabe que a fase do Lucas Perry esse ano está excepcional, e que agora vamos aguardar as surpresas desse Campeonato Brasileiro aí, que tá uma loucura. Pois é, o Lucas Perry pesa muito mais no Campeonato Brasileiro do que a seleção, porque na seleção dificilmente ele entrar em campo, né? Só se acontecer, um ser expulso, o outro se lesionar, que ó, a gente torce para que isso não aconteça, né? Não porque a gente não confia no Perry, mas sim pelo nível, né, de integridade de ambos os jogadores, do Ederson e do Alisson, são jogadores de altíssimo nível, né? Você falou do Perry, são 3 gols em média nesses últimos 3 jogos após a lista do Diniz. É um negócio muito complicado, e hoje, na minha visão ali, pelo menos em 2 gols, ele falhou do Grêmio, né? E só para complementar, o Bento também tomou gol em todos os jogos desde que a gente cravou ele. Exato. E aí vem a questão do João Paulo também, que é outro nome que a gente já debateu, trouxe também, que é um nome que o pessoal fala bastante. E a gente vai voltar no Santos justamente nessa questão de coerência, de premiar que você trouxe, que eu acho que a gente vai ter que falar de Santos mais um pouquinho para frente. A gente passa agora para a lateral, que para mim foi a questão, a posição assim, que ó, a gente tem as nossas ponderações no ataque, a ponderação no gol, nomes, mas na lateral, para mim, foi o mais questionável. Foi o que mais me intrigou. O Diniz, ele opta por um lateral, só que é o Emerson Royal. A gente trouxe, isso é uma questão, acho que unânime, nossa, aqui, que o Emerson Royal não passa aquela confiança, é um jogador que não mantém um nível de regularidade muito bom. Né, tudo bem, com o fato de a gente ter vários jogadores da posição lesionados, o Emerson Royal merece uma chance. Isso, para mim, é completamente compreensível. Porém, a gente tem o Ian Couto, que já ganhou uma chance na seleção, mostrou bola, né? Óbvio, não fez partidas maravilhosas, mas a gente trouxe até que das novidades que a gente teve na convocação passada, foi quem melhor atuou. Continuou no nível muito bom no Girona. O Girona é o atual líder da Liga. Ele mostra um nível de atuação muito bom no ataque e também na defesa. Eu até mandei no grupo que eu tenho com o Léo Conheço, a gente tem o nosso grupo, que no mesmo dia da convocação, o Ian fez até questão de repostar. Saiu uma estatística que ele está entre os 3 melhores desarmadores sub-23 da La Liga, com 75 desarmes, se não me engano. Cara, é muita coisa, ou seja, porque até muitas vezes, até o Elcio trouxe aqui quando a gente estava no Ian Couto, que é um jogador muito ofensivo, mas ele também tem defesa, ou seja, é um lateral muito bom. E o Ian ficar fora dessa convocação para o Diniz colocar um atacante improvisado, me dói. Eu acho que é uma coisa assim que eu acho que um atacante improvisado seria no nível que a gente estava ano passado naquela questão de posição, que a gente estava debatendo, por quem levar para a Copa. Para esse ano a gente está encontrando soluções, a gente está caminhando. Óbvio, perdeu o Danilo, perdeu o Wanderson, é muito dolorido. Mas o Ian se mostrou uma luz. Se ele levasse Ian e Emerson Royal, ok, eu entendo ele levar o Emerson Royal mais um, porque a gente já até trouxe a questão que ele gosta de levar um lateral defensivo e um outro mais ofensivo. O Emerson é esse lateral defensivo. Eu acharia estranho se levasse Ian e PP mesmo. Porém, né, deixar o Ian de fora, eu achei muito delicado. Não sei você, Léo, eu também queria que você comentasse esse ponto, né? O Lodge volta, que é uma questão que a gente achava natural, pela confiança que o Diniz tem no Lodge, mostrou isso nos primeiros jogos, mas o Carlos Augusto permaneceu no lugar do Arana, né? Nós cravamos Lodge e Arana, acabamos errando, e o Carlos Augusto ganhou a posição no jogo contra o Uruguai, permanece. Qual que você acha que foi a visão do Diniz para manter o Carlos Augusto também? A ausência do Ian Couto, que para mim é completamente inexplicável, até da seleção olímpica, né? Fica esse ponto. Assim, a gente tem que buscar entender alguns motivos. O Ian Couto, para mim, é a segunda principal ausência dessa lista. A primeira, com certeza, é o Lucas Paquetá, que, para mim, independente do processo, deveria estar. Eu acredito que é uma coisa que, se fosse grave, a própria equipe do West Ham, a própria Premier League já teria dado uma punição preventiva para o atleta. Então, o Ian Couto teve ótima atuação nas 2 partidas, independente dos resultados, que o Brasil não foi tão bem. O Ian Couto atuou muito bem.
e pelo próprio Girona, é o líder da La Liga, é um time que está em ascensão, time mediano do futebol espanhol, ele consegue esse destaque. O Elcio já trouxe diversas análises sobre ele aqui, é um atleta muito agudo, que apoia muito, e nesse esquema do Diniz fazia todo sentido, e de uma hora para outra ele não ser chamado nem aqui, nem na Olímpica, causa essa estranheza na gente que está aqui acompanhando mais de perto, aqui no Cote Verde. A gente tá sempre debatendo essa lateral direita, acho que desde o primeiro episódio sobre a seleção brasileira, a lateral direita é a principal dor nossa aqui na resenha. A gente sempre fica ali, pô, quem será? Quem que vai junto com o Danilo? O Danilo machucou, o Wanderson machucou, todo mundo machucou, e aí a gente fica nessa resenha aqui. Mas para mim é uma ausência que vai ser sentida, e eu acho que pelo que você estava falando, se fosse o inverso, chamado o Ian Couto e improvisado o PP, talvez não causasse tanta estranheza na gente, até pelo merecimento, pela continuidade. Agora trazer o Emerson Royal, depois de ser barrado numa convocação, trazer ele na seguinte, é um pouco de dificuldade de entender qual o critério o Diniz quis trazer. Eu acho que a convocação do PP é super positiva, mais um atleta para agregar, assim como lá no início a gente trouxe Rony, trouxe alguns atletas para testar. Eu acho super positivo, mas eu sou um pouco contra você improvisar na seleção brasileira. Na seleção brasileira você tem opções. A gente trouxe o nome do Kelvin, que foi para a seleção olímpica, mas temos outros diversos atletas que ele poderia testar antes de improvisar um atacante na lateral. Nós estamos falando de seleção brasileira, de um clássico Brasil e Argentina, e o Brasil vindo de um jogo não tão positivo na última rodada. Então eu discordo dessa convocação na lateral direita. Para mim, com certeza o Ian Couto tinha que estar. A segunda opção poderia se manter o Emerson Royal, a gente entenderia o critério para abrir oportunidades, mas eu acho complicado. E quanto à lateral esquerda, me agrada bastante a dupla que foi chamada. Eu sou um exímio fã do futebol italiano, que os moleques aqui sabem que eu torço para a Juventus desde 2016, então para mim eu tô sempre 2006, então eu tô sempre ligado, e eu vejo o Carlos Augusto desde o Monza na segunda divisão, ele já me chamava atenção, e hoje na Inter mostra o potencial que ele tem, que ele sempre mostrou aqui no Corinthians. O Corinthians teve que vender por uma situação financeira, e agora ele tá aí mostrando um excelente futebol, apesar de ele não ser unânime na lateral esquerda da Inter, pois o atleta, acho que é o Di Marco, é o lateral esquerdo, lateral esquerdo da seleção italiana, é um atleta que está em alto nível também, uma concorrência um pouco ingrata para ele, mas a gente... isso é muito positivo para a seleção brasileira, ter esse leque de atletas. A gente fala do Arana, muito positivo, a gente comentou no último podcast que é uma opção que está viva, voltou de lesão em alto nível, e claro, o Renan Lodge, acredito eu, que é a principal opção nossa hoje em dia. É o lateral esquerdo com mais potencial, com mais qualidade para representar a seleção brasileira atualmente. Não digo no ciclo da Copa do Mundo, eu acho que até lá a gente tem que testar mais nomes, e a gente, com certeza teremos outros nomes aí nessa sequência, mas momentaneamente o Renan Lodge está crescendo, está evoluindo no futebol francês e vai buscar a redenção na seleção brasileira depois daquela falha bizonha contra a Argentina no Maracanã. Pois é, um peso a mais para ele, né? Porque vai ser a Argentina no Maracanã de novo, né? Então, dessa vez com o público, né? Aquele jogo tinha um público, mas era um público limitado. Agora não, vai ser um público total do Maracanã. Vamos ver como vai estar a cabeça do Renan Lodge. A gente torce muito, né? A gente que acompanha aqui em Curitiba o Renan Lodge desde o começo da carreira dele, né? Desde quando ele subiu para o profissional atlético, desceu para a base, muita gente esquece disso, que ele ainda teve essa volta. Então, se ele já deu a volta por cima uma vez, a gente confia que ele consiga dar essa volta por cima outra vez com a camisa amarelinha. É um fato até bacana de comentar que eu e o Gabriel, a gente trabalhava como repórter nessa época que o Renan Lodge oscilou entre profissional e categoria de base do Atlético Paranaense, então a gente viu vários jogos dele pela categoria de base, o Gabriel mais que eu fiz alguns, então é muito gratificante a gente ver esse garoto na seleção brasileira, assim como o Ian Couto também, a gente teve a oportunidade em algum momento de ver ele, é muito positivo pra gente aqui do estado, que trabalhou no jornalismo esportivo, ver essa galera chegando na seleção brasileira. Inclusive me assustei ontem vendo o jogo do Real Madrid e Braga, e de Vitor Carvalho na volância do Braga, esse foi outro que a gente cansou de ver por aqui.
E que bom que tá dando certo, né? A gente torce por todos os atletas que por aqui passaram. Tem vários nomes bacanas aí que a gente viu em campeonatos completamente alternativos. Esses dias eu tava vendo de bobeira, assim, campeonato russo, passando no meu aplicativo, o Kadi é o camisa 10 do líder do campeonato russo. Kadi, eu fiz inúmeros jogos do Kadi pelo Aspirantes do Coritiba. Mas aí já é muita aleatoriedade. Cadi acho que é mais aleatoriedade do que um talento promissor de base. Mas enfim, um sucesso pro Cadi também. Enfim, vamos agora continuar. Você falou dessa questão de não ser surpresa em um Couto e PP. Concordo, mas acho que a gente que tem essa questão de, ele leva um ofensivo, um defensivo, a gente ia ficar surpreso, né? A gente tem essa cabeça mais técnica, aí ia surpreender. Vamos passar para a zaga. Na zaga, ele manteve a convocação, né, as últimas convocações. O Nino, que acabou sendo cortado, o Adrielson veio ali de última hora. Nino volta. A gente trouxe o nome do Thiago Silva, e eu ainda acho que eu levaria o Thiago Silva por essa questão de experiência. Né? Aquilo que a gente já comentou muito bem, o Juninho tem um corte no nosso Instagram do Juninho lá, falando muito bem no nosso Instagram, se você não viu, dá uma conferida lá. Mas quando eu vi o Fluminense no campeão, eu falei, cara, difícil tirar o Nino, porque o nome para levar o Thiago Silva era o do Nino. Ele não ia tirar Gabriel Magalhães, não ia tirar Marquinhos, não ia tirar Bremer, e não tem nem por que fazer isso. Mas o Nino não ia sair dessa convocação. Então, fica aquela dúvida. A seleção precisa do Thiago Silva, mas o Thiago Silva tem espaço nessa defesa? A gente torce, só que não aconteçam falhas, né? Porque foi o que mais preocupou a gente, né, no jogo. Marquinhos, que quase nunca falhou com a camisa da seleção, falhou contra o Uruguai. O Gabriel Magalhães também deu aquela bobeira no segundo gol. Enfim, como que você vê aí essa ausência do Thiago Silva? Muito porque não teve espaço, mais do que alguém estar ali sem merecer. Exatamente. É um debate que a gente trouxe no podcast anterior, falando sobre os atletas aqui do Campeonato Brasileiro, se de fato valeria a pena chamá-los nessa convocação pela reta final do Campeonato Brasileiro, pela final da Libertadores que aconteceu no último sábado, se os atletas do Fluminense não estariam de ressaca, André, Nino, se o pessoal do Botafogo não ia estar com a cabeça pegando fogo por causa do Campeonato Brasileiro. Foi uma resenha que a gente trouxe ali e ainda fica na minha cabeça que não foi a melhor escolha. Eu evitaria trazer atletas que estão envolvidos nesse tamanho de pressão que está o Campeonato Brasileiro, faltando 5 rodadas e nessa loucura que a gente está vendo aí na tabela. Quanto ao Thiago Silva, eu acredito que não foi demérito dele não ser convocado. Ele atuou em altíssimo nível, vem atuando no Chelsea, e assim, é uma satisfação. Toda vez que falar de Thiago Silva aqui, para mim, eu vou repetir isso, é uma satisfação assistir Thiago Silva jogar. Para mim, é aquela classe de atleta que é gostoso de você assistir o jogo. Você sabe que ele está lendo posicionamento, ele sabe a hora de arrancar, a hora de antecipar uma jogada. Tem muita qualidade e de fato merecia, mas eu acredito que a convocação do Nino é muito uma continuidade, como da mesmo caso do Lucas Perry, é continuidade para você trazer, dar essa confiança para o atleta que vem fazendo um Campeonato Brasileiro muito bom. Assim, acredito que a dupla de zagueiros do campeonato, da seleção do Campeonato Brasileiro é Nino e Adrielson. O Nino jogou muita bola, mesmo o Fluminense oscilando no campeonato, é um baita de um zagueiro e merece estar na seleção brasileira. Quanto à titularidade, aí volta aí o meu lado fã do nosso querido Bremer, que para mim é mais zagueiro que o Gabriel Magalhães. Não dizendo que o Gabriel Magalhães seja um atleta ruim, merece estar na seleção, vem fazendo um ano muito positivo no Arsenal, mas o Bremer para mim é um zagueiro muito seguro. A segurança que ele traz para a Juventus é algo fora de série e que eu gostaria de ver na seleção brasileira ao lado do Marquinhos, que tem uma qualidade técnica absurda para trabalhar essa saída de bola do Diniz. E eu acho que acredito que com o passar do tempo, com os treinos, essa dupla se complementaria muito bem dentro do esquema de jogo do Diniz, que é um pouco próximo do que a Juventus exerce lá. A Juventus odeia o chutão, a Juventus trabalha a bola, mesmo ele sendo um zagueiro que tem essa dificuldade técnica, ele tem que se forçar a jogar com a bola no pé, e isso é mais um ponto que traria a favor dele ser titular na seleção brasileira. Eu sou 100% Bremer e eu tenho essa torcida que nessa data FIFA ele seja o titular da seleção brasileira ao lado do Marquinhos. Pois é, vamos ver se o Diniz vai mudar alguma coisa. Eu acho que o Nino sai um pouco dessa questão de pressão, porque o Fluminense estava muito voltado em conquistar a Libertadores, conseguiu, e agora o ano acabou, né? Sendo bem sincero, esse mês aí o Fluminense, óbvio, tá perto ali do G6, mas não interessa o Fluminense ir pro G6, né? Tem questão de premiação, mas tá longe, né? São 10 pontos de diferença do Flamengo.
né? O ano acabou para o Fluminense, né? Não tem chance de cair, então é só levar até o final do ano com tranquilidade. Então o menino acho que merece essa vaga. Eu só senti falta de alguém perguntar ao Thiago Silva na coletiva, né? Eu acho que poderia, né, até por conta da declaração que o Thiago Silva deu nessa janela aí, depois do jogo do Uruguai, ver qual que foi a questão do Diniz. A gente trouxe até que tinha 30 e poucos nomes que foram chamados naquela pré-lista que existe, né, ainda estão lá disponíveis, caso alguém se lesione, a gente torce para que não, vai entrar um atleta que está ali, se o Thiago Silva estaria ali, por exemplo, né, fica se ele chegou a considerar ou se não, foca na renovação, né, enfim, faltou acho que essa dúvida. E agora vamos passar para o meio de campo que a gente, só para explicar, né, quem ouviu o nosso podcast, quem viu a nossa, até mesmo a gravação do vídeo que está do Léo na nossa rede social, o United informou no último final de semana, né, o estado da lesão do Casemiro. Então, até onde a gente gravou o podcast, havia expectativa que o Casemiro poderia voltar. Porém, o United ali anunciou que a lesão é mais séria, mais grave, e o Casemiro acabou ficando de fora. Eu acho um ponto muito pesado, perder um atleta como o Casemiro. Óbvio, é muito legal ver a volta do Joelinton, que é um jogador que não fez sentido para mim deixar a seleção, ver a volta do Douglas Luiz, que está merecendo muita essa questão, e agora é a questão, né? A gente tem André e Bruno Guimarães e o Rodrigo, né? O Rodrigo foi anunciado como meia mesmo. O Rodrigo foi o Diniz, quando chama meias, ele fala Rodrigo, não atacantes. Ou seja, isso já mostra que o Rodrigo vai vir para a função do Neymar. Né? O Paquetá, como o Léo trouxe, o Diniz optou em não convocar, tem essas questões, mas o Diniz quis manter a coerência. Eu acho que, não só pelo caso do Paquetá, eu acho que se ele convoca o Paquetá, o pessoal do Antony ia ficar em cima. Lembrando, o Antony já foi reintegrado, né, ao United. E o caso do Antony é muito mais grave que o do Paquetá, ainda não está concluído na justiça. Então, eu acho que tem esse ponto de ter outro caso junto. A CBF até chegou, a gente trouxe, né, a informação que saiu no Globoesporte.com logo após o jogo do Uruguai, que por conta da lesão do Neymar, a CBF chegou a especular a volta do Paquetá, né, para substituir a função do Neymar, mas o Rodrigo, né, que já fez essa função no jogo contra Camarões, jogo lá que o Tite optou em poupar todo mundo, o Rodrigo jogou. Né? Enfim, queria que você falasse dessa questão da volância, você viu o André sendo titular, quem seria esse reserva do André, né? Seria o Douglas Luiz, né? Lembrando que quando o Ramon escalou o Joelinton e o Bruno Guimarães, foi uma tristeza, né? O Mané fez a festa ali na volância do Brasil, naquele jogo que foi 4-2 para Senegal, e também essa posição do Rodrigo, né? Você acha que o Rodrigo tem bola para isso, né? Lembra dele levou o Veiga como reserva, muita gente pediu o Alan Patrick, né? Uma questão que ali para reserva podia ser, mas ele preferiu manter o Veiga, acho que envolve essa questão de continuidade. Como que você vê essa meiuca do Brasil? Passa confiança para você, Léo, para esses dois jogos? Olha, a ausência do Casemiro com certeza é muito sentida, é um líder da equipe, a gente criticou ele aqui no último podcast, mas eu trouxe, até o corte que está lá no nosso Instagram, o tamanho dele para a seleção brasileira, o que ele representa e o que um clássico Brasil e Argentina representa com um atleta desse porte dentro de campo. Então, com certeza o Brasil vai sentir a falta dele. Eu acredito que o André vai ser o titular, atuando como primeiro volante, e a primeira opção, a posição dele será o Douglas Luiz. Mesmo atuando mais adiantado no Aston Villa atualmente na Premier League, ele já exerceu essa função de primeiro volante e atuou muito bem. Se não me falha a memória, na própria seleção sub-23 ele atuou como primeiro volante e jogou muita bola. Então, a gente sabe que ele tem esse potencial para ser esse primeiro volante junto com o André, mas pelo nível, até pelo André ser um atleta do Diniz no Fluminense, por ser jogos que vão demandar uma certa pressão em cima do Diniz pelos resultados que não vieram na última data FIFA, eu acredito que teremos André como primeiro volante, o Bruno Guimarães, que, querendo ou não, mantém o seu nível de futebol altíssimo, muita qualidade na saída de bola, passes precisos, e eu acredito que ele vai se manter ali como segundo volante, e o Rodrigo atuando na posição do Neymar, que é um posicionamento que ele já atuou muito bem pelo Real Madrid, e pode exercer com maestria na nossa seleção brasileira. Eu gosto muito do Rodrigo atuando junto com o Vinícius Júnior, e um outro ponta, eu acho que a gente ganha em velocidade, seja o Rafinha, seja qualquer outro atleta que vá atuar por ali, eu acho que a gente tem um ganho com esse esquema, com esses três atletas ali atuando junto de um centroavante, que eu não consigo cravar quem vai ser o nosso camisa 9 nessa próxima data FIFA. Eu consigo, mas a gente já chega lá.
Só para concluir o que você falou, realmente, né, as Olimpíadas, inclusive foi o Bruno Guimarães, né, Douglas Luiz e Bruno Guimarães, a dupla de volantes do Brasil. Então, fica um bom ponto aí. Vamos ver, né, o André aí nessa grande missão, acho que um dos momentos mais importantes, se não o mais importante da carreira dele, né, óbvio, conquistou a Libertadores, mas, marcar um Rames, marcar um Messi vai ser pegado aí. Vamos torcer pro André, o André que tem nível, o André que deve estar aí fazendo seus últimos jogos, imensa mesma questão do Nino, né, os dois aí estão tentando negociar aí para sair depois do Mundial, né, André, já que o Mundial vai ser só em fevereiro. Vamos torcer aí para que os dois consigam manter o nível, principalmente o André, né, que deve jogar como titular, como você bem trouxe. E agora vamos para o ataque. Né, o ataque a gente trouxe, vamos falar primeiro das novidades, depois a gente analisa essa questão de quem começa. Né. O ataque a gente tem o Vini como ponto esquerda, né, não levaram, como a gente teve nas outras convocações, sei lá, um ponto esquerdo específico. Aí a gente tem o Martinelli, que joga nas duas, e o Rafinha retornando, que eu acho um grande retorno para a seleção brasileira. Né? A gente já comentou aqui o ganho que é o Rafinha. No ataque, camisa 9, a gente tem o Gabriel Jesus, que eu acho que é um ponto interessantíssimo. O Gabriel Jesus que está lesionado, então a CBF está confiando no departamento médico. Lembrando que não é a primeira vez que a CBF faz algo do tipo. Quando o Neymar, a primeira convocação, né, lá em setembro, o Neymar passou por algo semelhante, que o Neymar estava fora dos jogos do Al-Ahly, até o próprio Jorge Jesus falou que não tinha condição de jogo, mas a gente sabe como é o Jorge Jesus. A CBF e o Diniz convocaram o Gabriel Jesus mesmo ele sem jogar. A gente, só para explicar, né, que a gente trouxe o Richarlison lá na convocação por conta disso. Se a gente soubesse que o Gabriel Jesus ia ter condição de ir, acho que nós três iríamos de Gabriel Jesus, sem dúvida alguma. Né? Só o Elcio lá, talvez que o Elcio botou até o Matheus Cunha, então o Elcio estava perdido. E aí vem as novidades, né? Vem João Pedro, vem Endrick e também vem o Paulinho, que atualmente agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Léo, esses três nomes, né, como que você vê? Acho que a gente trouxe desses nomes, né, o único que, né, apareceu aí na nossa pré-lista foi o João Pedro. A gente estava na expectativa do Marcos Leonardo, do Tiquinho. O Tiquinho realmente ele caiu, né? Até mesmo, talvez na segunda passada, quando foi a gravação, era ok chamar ele. Né? Mas passado esses 3 jogos, principalmente o jogo contra o Palmeiras, que ele acaba perdendo o pênalti, né, quando o jogo estava 3-1, a gente sabe que isso vai pesar muito. Né? Tem que ver como que ele se recupera de cabeça. Talvez seja bom para dar um ar para ele. E o Marcos Leonardo talvez seja o nome mais questionado, porque vem aquilo, né? A questão de premiação pela temporada, né? O Marcos Leonardo tem um ano fantástico. O Endrick joga muita bola, mas o Endrick, ele vem talvez de um mês fantástico, né? O Endrick passou boa parte da temporada do Palmeiras, né, esse ano no banco, né? Até mesmo tem muita gente que questiona que se ele fosse titular direto, o Palmeiras teria passado pelo Boca, né? Mas o Endrick também teve uma chance clara no jogo contra o Boca, que acabou desperdiçando. Enfim, eu queria que você falasse, antes de a gente debater quem vai ser o titular, como você vê com essas novidades, né? Paulinho, que é o artilheiro, João Pedro, uma grata novidade, que a gente estava de olho já, e o Endrick, que, sei lá, eu não queria dizer isso aqui como um sentido pejorativo de achar que o Endrick não tem bola para estar na seleção, mas eu sinto que é muito mais aquela pressão de, o Endrick é um moleque, que com certeza vai ser o futuro da seleção brasileira, não tem dúvida alguma, mas a gente tem que trazer ele como um fator novo para esse jogo. Vamos aproveitar que está no hype? Bota ele. Né? E o Marcos Leonardo, infelizmente, que injustamente fica de fora dessa convocação. Olha, são 3 nomes de altíssimo nível, são 3 atletas que trazem essa renovação para a seleção brasileira, que a gente tanto pede aqui no podcast. A gente fala toda vez que a gente quer ver cara nova, que a gente quer ver atletas com potencial vestindo a camisa da seleção brasileira, porém, eu acho que deram uma pulada de processo com o Endrick. Altíssimo nível, talento absurdo, o que ele vai fazer no nosso futuro da seleção brasileira, no futuro do Real Madrid, vai ser brilhante, com toda certeza, assim como o Vitor Roque no Barcelona, porém, ele não fez uma temporada que merecia essa premiação em novembro. A gente sabe que é um atleta que dispensa comentários aqui, a gente já falou sobre ele aqui no podcast, tem muita qualidade, ele vai além do camisa 9, assim como o Vitor Roque também vai além do camisa 9, não é só o centroavante, muita qualidade técnica com a bola no pé, arranque, potência, drible, porém eu usaria ele na seleção olímpica, temos uma Olimpíada no próximo ano, eu acho que é um grande salto para ele, já seria uma grande você trazer um protagonismo para o próprio atleta, para ele se sentir importante, porque talvez nessa seleção brasileira de hoje em dia ele não seja titular, vai ter poucos minutos e talvez ele não se sinta do tamanho que ele vai ser algum dia para a seleção brasileira que todo mundo espera que seja com a nossa seleção. Por isso eu acho que seria um processo
com o Endrick. É apenas 17 anos, um garoto que merece esse cuidado com a carreira, com todo, como foi feito no processo dele para ir para o Real Madrid, que só vai no meio do ano que vem, depois da própria Olimpíada, e então eu acho que pulamos etapas com ele, porém, a gente espera que ele desempenhe o mesmo futebol que ele vem trazendo no Palmeiras aí no último mês, que colocou o Palmeiras de novo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Quanto ao João Pedro, excelente jogador, muita potência, eu acho que isso tem sido muito importante no futebol. Ele se assemelha muito ao Vitor Roque, muita força, arranque, você vê ele em várias partes do campo, você vê ele atacando a bola, ele finaliza muito. Você vai ver os jogos do Brighton, ele finaliza muito, ele chuta, ele tenta, ele busca espaço, e ele fez por merecer essa vaga na seleção brasileira com toda certeza. E quanto ao Paulinho, eu acho que foi uma das coisas mais engraçadas, porque no próprio dia da convocação eu fui lá no grupo e falei, cara, o Paulinho mereceu essa chance, só que aqui no podcast a gente sequer lembrou dele para a convocação. Eu levei essa cornetada da rapaziada, mas mereceu muito. Esse segundo semestre do Atlético Mineiro vem sendo incrível, cresceu o nível, e o Paulinho vem sendo a figura. Ele conseguiu roubar o protagonismo do próprio Hulk dentro dessa equipe. Ele é o principal jogador do Galo esse ano, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e faz por merecer. E um ponto que me chama muita atenção no Paulinho é que nessa convocação sem o Neymar e com o Rodrigo atuando como camisa 10, o Paulinho pode fazer essa mesma posição, e eu tenho convicção que ele foi chamado por conta disso, porque a gente não tem o Rafael Veiga, mas aí seria uma outra forma de jogar, não sendo um meia tão ofensivo como é o Neymar, como é o Rodrigo, seria um meia mais de ligação, de criação de jogadas, atuando mais próximo do Bruno Guimarães no início das jogadas. Ele não é tão agudo como o Paulinho e como o Rodrigo, então eu acredito que a convocação do Paulinho vem muito por conta disso, para trabalhar nesse espaço junto com o Rodrigo, que com certeza vai ser o titular, e o Paulinho vai ter essa oportunidade aí de estar junto nesse ciclo de seleção brasileira, que fez por merecer. São nomes que me agradam, mas quanto ao Marcos Leonardo, eu levaria o Marcos Leonardo no lugar do Endrick. Eu já falei isso no último podcast. É um atleta que fez um ano por completo atuando em alto nível. Ele carregou esse time do Santos, e agora com a volta do Soteldo tá tendo alguém para dar uma balanceada aí no negócio, porque ele jogou muita bola em 2023. Eu acredito que o nosso futuro vai desses três nomes que eu citei aqui na nossa resenha, Vitor Roque, Endrick e Marcos Leonardo, vão estar no futuro da nossa seleção brasileira. A gente vai ouvir muito falar desses três nomes aí. Pois é, o Vitor Roque, lembrando, tá lesionado, ainda não voltou aqui, talvez não volte a jogar pelo Atlético Paranaense, né, tem esse ponto. Você falou do Paulinho, acho que dá para pedir para o jogo ser na Arena MRV, né? Tem um problema no gramado, mas pô, que o Paulinho marca de gol na Arena MRV é brincadeira, meu amigo. Eu vi um pessoal no TikTok falando isso, eu sou muito favorável. Então, a CBF tá querendo trocar do Maracanã, leva para a Arena MRV pro Paulinho trocar uns 2 lá na Argentina. E, Léo, você falou da questão de titularidade, eu acredito que o 9 vai ser o Gabriel Jesus. Eu acho que a CBF não arriscaria as fichas, né, no jogador machucado, como é o Jesus. Eu acho eu não acho que o Endrick já trouxe panorama, o Marcos Leonardo, o próprio João Pedro, mas me pegou muito essa questão de, novamente, a gente ter vários atletas ali, que não digo que façam exatamente a mesma função, mas você trouxe o exemplo do Paulinho. Mas eu não sei, eu citei o exemplo do Vini, porque eu acho que faz falta ter um outro jogador de ponta. A gente sabe que às vezes o Vini não joga o jogo inteiro, né? Ele às vezes sai. Por exemplo, eu acho que, trazendo esse paralelo, eu não levaria o João Pedro e levaria o Savinho, por exemplo, que é um fator, acho que interessante. Obviamente tem o Martinelli que joga nas duas pontas, né? Tanto faz, mas eu acho que eu levaria mais uma opção de ponta em vez de centroavante. Eu não sei se você quer comentar uma coisa que você falou que não saberia quem ia ser o 9 nesses jogos. Olha, quanto a opções de ponta, eu acho que muito a cabeça do Fernando Diniz traz esses atletas multitarefas que a gente trouxe aqui. O Paulinho pode atuar na ponta, o Endrick pode atuar na ponta, então eu acho que ele quis, como a gente está num momento complicado com várias lesões, com atletas oscilando,
A gente vai ter o Rafinha nessa convocação, a gente tem o Gabriel Martinelli, então eu acho que ele decidiu trazer 2 pontas reservas, 2 pontas titulares, e esses atletas que vão transitar pelas posições do ataque, como eu trouxe sobre o Paulinho, como eu trouxe sobre o Rodrigo anteriormente, como a gente sabe que o Gabriel Jesus é um 9 que se movimenta muito, como eu falei do João Pedro, que é um atleta que busca o espaço, que se movimenta muito, a gente não tem um camisa 9, que é um fixo lá dentro da área, então a gente consegue ler que o Diniz busca esse dinamismo dentro do ataque do Brasil com os nomes que foi chamado. Ele tem os posicionamentos, o Gabriel Martinelli é um que também pode atuar variando, eu já vi ele atuando de falso 9, eu já vi ele atuando na ponta, ele chegou no Arsenal como centroavante e foi migrando para a ponta e se achou por lá, eu acho ele um exímio ponta. Eu acho que também vai ser um dos atletas que vai dar o que falar aí na seleção brasileira para os próximos anos, junto com o Vini, com o Rodrigo. A gente tem muito nome bom, gente. A gente tem que aproveitar essa safra, tem que desfrutar dessa safra e torcer muito para que o Fernando Diniz consiga fazer um encaixe perfeito desse pessoal todo e a gente consiga chegar na tão sonhada taça do Hexa. Pois é, a gente tem aí esse processo, né? O Diniz está nessa caminhada até o meio do ano que vem, vamos ver como vão ser esses testes, né? Eu acho que me pega muito os testes dessa data FIFA, né? Nesses jogos aí que são mais complicados que o Diniz vai ter até agora. Mas é o Diniz, né? A gente tava esperando que uma hora ou outra ia vir uma loucura, talvez esperasse que ia ser um momento mais delicado que ia ter no jogo contra a Argentina no Maracanã. E para a gente terminar aqui, né? Eu queria que você desse uma pincelada, né? O que você espera dessas partidas? É uma Colômbia, né? Um jogo fora de casa, em Barranquilha. Colômbia que vem oscilando muito nas atuações nessa eliminatória, a gente comentou isso no podcast que a gente fala sobre a visão mais sudaca lá com o Dudu Nome, ainda não manteve um nível, ganhou o primeiro jogo, depois empatou os outros 3, né? Empatou com o Chile, empatou com o Uruguai, né? Não conseguiu voltar a vencer ainda. E a Argentina, que é a Argentina, e fica aquele receio, né? O Brasil nunca perdeu nas eliminatórias em casa. Bate aquele medinho, né? Bate, pode falar, bate. Mas o que você espera aí desses 2 jogos? O que você espera da seleção brasileira jogando fora de casa e no jogo contra a Argentina de Messi e companhia no Maracanã? Olha, eu espero que a mudança seja além da tática, além da escalação, que a gente sabe que são atletas de muito talento, que a gente vai estar... A gente comentou aqui hoje, durante essa 1 hora, falando de inúmeros talentos que estão aí, que podem estar. Eu espero uma mudança de postura dos atletas. A gente viu um Brasil muito passivo na última data FIFA, um Brasil que não soube se impor na última data FIFA, então eu espero muito uma equipe mais propositiva, uma equipe que faça muito o que o Diniz pede no futebol dele, cuide da bola, trabalhe a bola com velocidade, essa troca de passes intensa, essa movimentação intensa, não se trave em alguns atletas como aconteceu na última data FIFA. A gente já comentou sobre a atuação do Casemiro, que foi muito abaixo, ele travava a saída de bola do Brasil muitas vezes por não ter essa qualidade, esse desempenho rápido de trabalhar a bola. Então eu espero uma seleção um pouco mais dinâmica, um pouco mais ativa e um pouco mais propositiva. Eu espero um Brasil atacando, um Brasil incomodando o adversário o tempo todo. Quanto aos rivais, a gente vê a Colômbia nessa oscilação que você trouxe, a gente vê uma Colômbia numa entre-safra também, tá chegando muito atleta jovem do futebol colombiano, então a gente ainda não tem uma seleção que você diz, não, esse aqui é o 11 da Colômbia, a gente não consegue dizer, eles passam por um momento de renovação, e eu acho que o Brasil tem que se aproveitar disso. O Brasil é a seleção brasileira, é a potência aqui da América, eu acho que tem que se impor, tem que buscar o resultado, e contra a Argentina é o clássico, a gente não consegue prever, foge da nossa alçada, todo o clima que envolve esse jogo, a gente tem o Lionel Messi, a gente tem esse cara que ganhou a bola de ouro recentemente, ganhou a Copa do Mundo, veio numa fase magnífica, o Lautaro tá jogando uma bola federal na Inter de Milão, eu, como de novo, né, acompanho o futebol italiano, ele tá sendo o principal jogador desse campeonato italiano nesse início. Então, são atletas de muito talento, a gente tem que ter muito cuidado. A seleção argentina é cirúrgica, se ela tiver a chance, ela não vai perder, porque a gente brinca que a frente da Argentina é muito pesada. É um pessoal que não dá para errar. Quem tá lá na frente sabe o que tá fazendo com a bola e não vai perder os gols. Então, eu espero um jogo muito planejado da seleção brasileira. Com tudo que eu trouxe anteriormente, proposição de jogo, intensidade, não deixar o jogo ser passivo, porque o argentino entra na cabeça se tiver passividade,
Então o brasileiro tem que saber jogar esse tipo de jogo. Eu acho que aí entra a ausência do Casemiro, que a gente vai sentir. Então o Marquinhos provavelmente será o capitão, vai ter que se impor como capitão, uma coisa que também pode ser nova para ele na seleção brasileira, até porque no Paris Saint-Germain ele já atua como capitão em alguns momentos. Então eu espero um jogo de muita intensidade do Brasil contra a Argentina, contra a Colômbia também, mas contra a Argentina especificamente, por conta do todo o clima que envolve, por todo o clássico em si. E já vou aproveitar aqui, acho que pular uma etapa aí, vou dar o meu palpite. Eu acredito num 2-0 para o Brasil contra a Colômbia e um 3-1 contra a Argentina, muito bem jogado da seleção brasileira, com uma atuação de gala da nossa galera. Pois é, um 3-1 contra a Argentina. Foi bem ousado, hein, senhor Leonardo? Se lembrando que eu esqueci de comentar, o Zé Rafael não está em mais uma lista, hein? E sobre o Endrick, uma coisa que eu não falei, a gente tem que oferecer receio, porque é um jogo difícil e tal, mas se o Endrick entra e mete gol contra a Argentina, meu amigo, já pode entregar a chave da seleção brasileira para ele e também para o Diniz, né, que ousou, né? A gente sabe que o Diniz tem essas ousadas, né? O Diniz foi campeão com o gol da Libertadores, com o gol de um cara que foi rebaixado no Campeonato Paulista com a Ferroviária de Araraquara, né? A gente tem que lembrar disso nesse ano, né? Nessa temporada, então. E a gente torce que isso aconteça, né? Óbvio que a gente torce que isso aconteça. A gente comenta, a gente corneta, a gente fala coisas plausíveis aqui, mas que o Endrick faça 2, 3 gols e surpreenda todo mundo. Que o Endrick entre, né, no jogo, principalmente, né? Porque, lembrando, o Endrick ali é a terceira convocação mais nova da história da seleção, tem ali o Pelé e o Didi, né, na frente dele apenas. E tem o Ronaldo também, que era o último, né? O Ronaldo e na sequência é o Vitor Roque, né? Logo depois dele é o Vitor Roque. Exato, tem o Vitor Roque que a gente torce para que volte logo para a seleção. Então, passando aqui a ficha técnica, dia 16, quinta-feira, às 9 horas da noite, no Metropolitano de Barranquilla, Colômbia e Brasil. E no dia 21, às 9h30, no Maracanã, uma terça-feira à noite, Brasil e Argentina. O Conte Verde estará lá, como eu disse, dentro ou fora do Maracanã? Não sei. Né? Ainda não, a CBF ainda não colocou nada nem de credenciamento, ainda está me dando uma agonia, porque não faz nenhum sentido. Também não tem informações de ingresso direito, então tá delicada essa situação aí do jogo entre Brasil e Argentina, que demorou para se confirmar o lugar, teve esse bururu aí que podia mudar de lugar, então tá complicado um pouquinho da organização da CBF contra isso, mas a gente torce que dê tudo certo e nós estaremos lá, né? Se der certo, der errado, o Conte Verde estará lá fazendo a cobertura que vocês viram no Paraguai, só que agora no jogo do Brasa, que é o que a gente espera fazer mais vezes, dependendo do nosso orçamento e também da distância de viagem, né, que a gente tem em nossas vidas. Mas para você ajudar a gente a fazer mais viagens, a gente está nos Jogos do Brasil, independente da distância, a gente conta com o seu apoio. apoia.se/Conte Verde, R$10 por mês, menos que uma cervejinha, menos que uma coca com um salgado numa padaria. É muito importante o seu apoio para, como eu disse, a gente tem mais viagens, mais processos, né, mais o nosso projeto mais estruturado. Vai que um dia a gente consiga viver disso aqui, não precisa mais pensar em nada, não precisa gravar depois de uma noite toda esperando. Tem várias questões aí que podem acontecer e você pode nos ajudar. Então a gente conta com seu apoio, apoia.se/Conte Verde, R$10 por mês. Você ganha um ConteCast de presente e também sorteio de brinde. Ainda não saiu um brinde, mas a gente vai sair logo, fica de olho. Logo vem aí premiação para os nossos colaboradores. Já temos um grupinho mais de colaboradores, a gente espera que você possa fazer parte, tá certo? Ficamos aqui com o nosso ConteCast 29, próximo já chegamos a 30, hein? Olha só. Então, estamos crescendo. Lembrando você, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Lá tem conteúdos exclusivos, cortes aqui do podcast, muita coisa para você acompanhar também, todo o calendário dessa data FIFA, né, que vai começar aí já nesse final de semana, para você ficar ligado. Também, lembrando para você seguir, se inscrever tanto no Spotify, tanto no YouTube, para você não perder nenhuma novidade aqui quando a gente soltar nossos podcasts. Para você também deixar sua avaliação, seu like, seu comentário, sua interação. Aqui embaixo deve ter uma enquete, vai ter uma caixinha de perguntas, né, para você participar e fazer esse podcast conosco. E lembrando mais uma vez o pedido, apoia.se/Conte Verde, R$10 por mês, uma forcinha aí que você nos dá. Além, claro, compartilhe com seus amigos, dê essa força também para a gente chegar cada vez mais longe. Se o Léo falou besteira, compartilha lá, olha o que o Léo falou de besteira. Se o Léo falou coisa que você gostou, compartilha lá, esse cara fala bem, também pode fazer isso comigo. Se o Salaf falou besteira, o Salaf tá falando abobrinha. Só falou bem, pô, esse moleque manda bem. Faz isso aí, ajuda a gente a divulgar. E não esquece, a gente está sem Elcio Vaz Júnior, aniversário dele hoje, ainda não é meia-noite, no dia 9 de novembro. Vai lá, Instagram dele, Elcio Vaz Analista. Parabéns, Juninho, para marcar a presença aí que você ouviu o nosso podcast.
e sente um carinho por esse grande homem que é tão importante para a gente, faz nossos vídeos de extrema qualidade e está numa semana muito dura, né? Umas semanas muito duras de trabalho lá no Clube Atlético Paranaense, categoria feminina. E eu agradeço, Léo, você que esteve aqui conosco. A gente volta, né, depois nossa viagem para o Maracanã para acompanhar o jogo, para trazer, né, espero com vitórias dessa vez, né, não teve vitórias da última vez, com vitórias da seleção brasileira nesses jogos contra a Colômbia e Argentina. Sempre um prazer estar aqui falando de seleção brasileira com vocês. Deixar aqui o meu parabéns em público para o nosso amigo Elcio Júnior, nosso camarada. A gente é amigo faz 10 anos, ele, o Gabriel. É um prazer imenso estar participando da vida desses dois animais aqui. A gente é muito parceiro, a gente se envolve em todos os projetos junto, a gente está sempre junto. Então, desejar toda a felicidade do mundo aí pro Elcio, que vocês também desejem essa felicidade pro nosso amigo, porque ele merece tudo que tá vivendo. E agradecer vocês por estarem ouvindo a gente aqui. Essa resenha vai dar o que falar. Com certeza eu falei alguma besteira. Podem ir lá e dar aquela cornetada gostosa. E fiquem no aguardo dos cortes lá na nossa rede social, Conte Verde _, vai sair no Instagram. E sempre tem aquele cortezinho polêmico. Sempre vai sair, e é sempre uma fala minha, que eu sempre dou uma cutucadinha em cada podcast aí com a gente, rapaziada. Um prazer aí, até a próxima, tamo junto. É isso, vai sair daqui a pouco essa cutucadinha do Leonardo Dúcio. E lembrando, só o Léo falou de 10 anos de caminhada, Copa de 2014, esse trio esteve junto, né, trabalhando pela faculdade, na cobertura na época aqui em Curitiba. Então, é uma caminhada que a Copa do Mundo faz parte e eu fico muito feliz de estar nessa correria, nessa parceria com amigos. A gente está crescendo, a gente está chegando em pessoas que a gente não imaginava chegar, e é muito legal, e a gente conta, né, para crescer com você, para crescer cada vez mais e mais. Então tá certo. Se você vê lá a camisetinha do Conte Verde no Maracanã, dá uma chamada, dá um oi, a gente não morde, né, como diria o outro. E a gente espera você na próxima edição do Pontecast, nas próximas edições, nas nossas redes sociais, porque que você sabe. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo.